Cor calegem continens, non servitutis veteris, sed gratiae serveniae, sed et misericordiae. Cor sanctuarium novi, in temeratum federis, templum vetustos anxius, velum questis utilius. Te vulneratum caritas, ictu patenti voluit, amoris invisibilis, ut veneremur vulnera. Lux sub amoris symbolo, passus cruent et mystica, utrumque sacrificium Christus sacerdos obtulit. Quis non amantem reramer, quis non reremtus diligat, et caritate iugiter, erere Christo gestia. Iesu dibisit gloria, qui corde fundis gratiam, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. O Divino Amigo. Pensamentos para retiro. Pelo Padre Israel Worsch. Tradução Sidrar. Quinta edição. Editora Vozes. Canal Leconde. Dia 7º. Meditação primeira. Jesus é tudo em todos. Per ipsum et in ipso. Por ele e para ele. Colonicenses, capítulo 1, versículo 16. Jesus é tudo em todos. Colonicenses, capítulo 3, versículo 11. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele era ontem, é hoje e será em todos os séculos. Ele é a imagem do Pai, o símbolo de sua substância e o Verbo de Deus. Ele é o vínculo entre o Pai e o Espírito Santo. Jesus une e unifica em si mesmo o mundo divino e o mundo criado. Ele eleva, santifica e transforma em sua pessoa os mundos da natureza e da graça e os transporta consigo ao mundo da glória. Jesus é o centro do mundo criado. Tudo foi feito por ele. Tudo subsiste, desenvolve-se, aperfeiçoa-se por ele. Tudo representa, simboliza e reproduz sua vida, sua paixão, suas virtudes,
suas perfeições. Jesus é o primogênito de todas as criaturas. No pensamento do Pai Celeste, o mundo não continua a existir senão para lhe dar novas almas aptas a se transformarem em sua imagem. Jesus é o centro da história. Ele faz escrever pelos seus profetas a história do Antigo Testamento, a sucessão dos impérios, as revoluções e as guerras. Aparecendo na Terra, ele mesmo indica, por algumas palavras pronunciadas, como que por acaso, em meio a uma conversação, a série dos principais fatos da história do futuro. Jesus é o centro das preocupações do mundo. Como era ontem, é hoje e será amanhã. Quanto mais a sociedade atual, indiferente ou hostil, quer afastar o problema religioso e fazer pairar o silêncio sobre a Igreja e sobre Cristo, tanto mais os olhares se voltam para o Papa, e tanto mais o poder e o prestígio do representante de Cristo crescem e se consolidam. Jesus é o foco de toda a verdadeira civilização. Onde ele reina, reinam com ele a ciência, a arte e a caridade. Onde ele passou, as trevas são menos espessas, os costumes menos ferozes, os homens menos bárbaros. Onde ele ainda não é conhecido, dominam o paganismo, a idolatria e as trevas. Quando a sua estrela apareceu aos magos do Oriente, os povos pagãos estavam imersos nas sombras da morte. O erro imperava. O pai da mentira dominava em tudo. As fábulas mais absurdas eram aceitas como verdades indiscutíveis e formavam o fundamento da sociedade civil e familiar. Os vícios mais monstruosos eram considerados como virtudes. Tinham seus templos e suas divindades. A escravatura, a tirania, a crueldade constituíam a base de todas as instituições. Por toda parte reinavam as trevas, o vício, a degradação da mulher, a opressão da criança, a exploração do pobre. Era tempo que Jesus viesse dissipar essas trevas e expulsar o príncipe da mentira. Anuncia seu evangelho num canto retirado do mundo. Seu auditório é de gente simples e sem cultura. Seus discípulos são pescadores. Sua doutrina é repelida por tudo quanto sua pátria conta de homens doutos e influentes. E ele mesmo, enfim, é pregado por seus inimigos na cruz de ignomínia. Uma vez, porém, elevado na cruz, atrai a si todos os olhares. Sua doutrina espalha-se através do mundo como uma esteira de luz. As trevas do paganismo dissipam-se e os espíritos mais considerados pelo seu saber vêm curvar a fronte perante o Mestre da Verdade. Bem depressa, os costumes purificam-se, os desertos povoam-se de monges e de virgens, a escravidão enfraquece-se, a tirania dos senhores abranda-se, a crueldade cede lugar à caridade cristã, a opressão dos fracos e dos pequenos se transforma em respeito, em proteção, em amor. A verdade de Cristo, unicamente pelo seu fulgor, transformou a sociedade, a família e o indivíduo,
e a civilização sucedeu à barbárie. Jesus é o sol das inteligências. Quanto mais se busca ofuscar o esplendor de sua luz, tanto mais ela fulgura e ilumina. O inferno não cessou, no decorrer dos séculos, de suscitar cismas destinados a dividir os espíritos, separá-los de Jesus. Desencadeou inúmeras heresias a fim de obscurecer a verdade de Cristo. Serviu-se da astúcia, da mentira, da violência, da cumplicidade dos poderes públicos para desacreditar a doutrina de Cristo. Tudo, porém, foi em vão. Jesus vela e a verdade permanece. Enquanto os erros se fracionam em seitas sem conta, deslocam-se e destroem-se entre si, o edifício da verdade eleva-se cada vez mais majestoso. O farol aceso por Jesus difunde sua luz não somente nas verdades referentes à fé e aos costumes, como ilumina todas as ciências naturais, ajuda a descobrir as leis que as regem, o princípio em que se firmam, a unidade admirável que as liga todas à sua causa primeira, o Verbo de Deus, a sabedoria eterna, a luz da luz, a verdade incriada. Entretanto, não é iludindo a inteligência ou o coração que Jesus atraiu o que a humanidade tem de espíritos eminentes pela profundeza e universalidade de seu saber. A doutrina de Jesus é uma doutrina austera que combate o orgulho e contraria as paixões. Propõe à arrogante razão humana mistérios incríveis. Jesus diz: ajoelhai-vos diante da hóstia sobre a qual um pobre sacerdote pronunciou em meu nome algumas palavras. Adorai-a. Nesta pequena hóstia permaneço eu mesmo com a minha humanidade e minha divindade. E as inteligências, mesmo as mais orgulhosas, curvaram-se e adoraram-na. Jesus diz ainda: prostrai-vos aos pés do sacerdote, fraco mortal como vós. Confiai-lhe todas as vossas fraquezas, e com meu poder ele perdoará os vossos pecados, fechará o inferno diante de vós e abrir-vos-á o céu. E os primeiros mestres da ciência, em todos os séculos, prostraram-se e confessaram suas faltas. Ó Jesus, vós reinais gloriosamente nas inteligências. Os séculos passados dão brilhante testemunho e os tempos modernos não ficam atrás. Enquanto que a meia ciência se separa de Jesus e é arrastada pela corrente do modernismo e racionalismo, a ciência completa, a ciência profunda, buscando a causa última, encontra a Cristo Jesus. E as universidades mesmas que, por algum tempo, não julgaram dever a Jesus senão a injúria ou o sarcasmo, voltam para depositar aos pés do Mestre, cujo majestoso vulto
tudo domina a homenagem de sua admiração. Jesus é a origem de todas as artes. Jesus é a origem de todas as artes. Ele mesmo é a maior obra-prima do divino artista. Ele é a beleza suprema, expressa numa forma sensível por uma sabedoria e um poder infinitos. São suas perfeições e seus encantos que toda a natureza criada canta, pinta e reproduz de 1000 modos diferentes. Sem ele, não há ritmo nem harmonia, não há atrativos, nem graças, nem inocência, nem beleza. Ele é o divino modelo contendo em si mesmo todo o ideal. É a sua pessoa, sua vida, sua paixão, seus santos que têm inspirado o talento dos artistas de todos os séculos. É a sua beleza ideal que copiam vagamente, sem o saber, aqueles que não desejariam conhecê-lo. Jesus é o braseiro de toda a caridade no mundo. Instituindo a divina Eucaristia, entregou-se com seu espírito de bondade generosa, deixou-nos sua alma de caridade, seu coração amante, donde manaram sobre os homens, durante sua vida mortal, todos os benefícios. Sua alma de caridade encarnou-se em milhares de cristãos que se dedicam ao alívio dos infelizes e dos doentes. Quem poderá enumerar as casas de saúde, os asilos, os hospitais onde são tratadas por mãos virginais todas as enfermidades humanas? Esses filhos e filhas do Rei dos Reis oferecem sua vida e sacrificam sua mocidade, seus bens e sua saúde para aliviar e cuidar de estranhos, desconhecidos, quiçá de ingratos. Quem lhes ensinou esta lição de abnegação? A não ser Jesus, que se compadecia da sorte dos enfermos, dos estropiados, que curava todas as moléstias e que não se dedignou de tocar com suas divinas mãos nos pobres leprosos para purificá-los. Sempre Ele. Há algumas dezenas de anos, as autoridades japonesas, assustadas com a devastação da lepra, ordenaram que se reunissem em determinado lugar todos os infelizes atacados por tão horrível mal. Os filhos entregaram seus pais, os maridos, suas mulheres. Milhares de leprosos foram assim enxotados de todos os lados para o lugar indicado. Lá fora cavada uma imensa fossa. Nela são precipitados os infelizes em grande confusão e depois cobertos com uma camada de cal. Nenhuma lágrima, nenhum remorso, nenhum gesto de compaixão respondeu aos gemidos, aos gritos de desespero, ao apelo à piedade de seus concidadãos, de seus filhos, pais e mães.
Enquanto isso, nesse mesmo Japão, a bem pouca distância, religiosos e religiosas católicos que abandonaram a pátria, os parentes, a casa paterna, dedicavam-se, em hospitais construídos à sua custa, aos leprosos pagãos. Cuidavam de suas chagas infectas, alimentavam-nos, consolavam-nos, na persuasão, e não se enganavam, de que, em recompensa de sua dedicação, contrairiam eles mesmos a terrível moléstia. E esse heroísmo tranquilo continua em nossos dias, em toda parte onde há leprosos. Quem ensina a essas almas um tal heroísmo? É Jesus, que reside na sua modesta capela e que eles recebem todos os dias na Santa Comunhão. O que ele ensina a essas almas generosas inspira ao mesmo tempo a milhares de outras e sobre toda a terra, e em proveito de todos os infortúnios, de todas as misérias. É ele quem inspira os Paulino de Nola, os Lacassas, os Pedro Claver, os Padre Damião e todos esses heróis que dedicaram sua existência em cuidar dos pobres negros e escravos abandonados. É ele quem multiplica nos nossos tempos as dedicações e faz como que brotar da terra missionários para o Oriente, a China, o Japão, o Congo e todos os países aonde se vai para sofrer e salvar almas. E essa caridade que se irradia do Santo Tabernáculo envolve todas as nossas necessidades e todas as misérias da humanidade. Não há um mal que não seja socorrido. Não há uma necessidade moral, intelectual ou física que seja esquecida e que não encontre, onde quer que seja, uma escola, um hospital ou um asilo. Sim, Jesus, vós sois o princípio e o fim, sois o alfa e o ômega, sois tudo em todas as coisas. Jesus, Eucaristia, sois vós que atraís todas as almas amantes, que fascinais as almas puras, que estimulais as almas generosas, que reergueis as almas que tombaram, que consolai as almas penitentes. Jesus, Eucaristia, sois a fonte de onde se derramam sobre o mundo todas as graças, de onde partem todos os perdões para a sociedade culpada. Sois o sol, de onde se irradiam todos os raios de luz que rompem ainda por vezes as trevas do moderno paganismo. Sois o altar, de onde se elevam ao trono do Pai Eterno incessantes apelos à misericórdia. Jesus, Eucaristia, sacrificado sobre o altar, vós pacificais em vós mesmo todas as coisas, reconciliais o mundo com vosso divino Pai, emprestais uma voz a todas as criaturas que gemem aqui na terra e esperam sua liberdade. Dais um sentido a todos os sacrifícios oferecidos em todos os tempos, pelos povos de todas
as crenças. Sois o Cordeiro imolado desde o começo do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Jesus, divino Jesus, eu vos amo e não cessarei de vos repetir meu cântico de amor. Eu vos amo. Penetrai todas as minhas potências, fascinai todos os meus sentidos, cativai minha inteligência, prendei meu coração para sempre.